Já faz algum tempo que eu tenho pensado sobre as características de uma igreja que prefere dizer: Moisés, suba em meu lugar. Já faz algum tempo, desde que nós começamos a cantar uma canção que falam também um pouco sobre isso, que eu fiquei pensando: o que é isso? Que coisa é essa? Que igreja é essa que diz para o sacerdote: vai tu no meu lugar, deixa eu ficar aqui, e quando você ouvir algo bom você me diz, e quando eu tiver alguma queixa eu falo para ti e você leva lá. E eu fiquei buscando muito sobre isso, e eu quero compartilhar algo nesse sentido com os irmãos hoje. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 3. Quero louvar ao Senhor pelos irmãos que estão aqui presentes, o que nos acompanha. Vocês que não vieram outro dia fizeram muita falta. A Poliana, a Vera, amiga da Poliana, o Cícero veio. A filha da Poliana, fizeram muita falta. A Vivi, a Cris, amém, queridos? E também os irmãos que nos assistem, pelo canal do YouTube. Eu quero também louvar a Deus pela vida dos irmãos que têm, através dessa ferramenta, nos acompanhado. Mateus 23, 1 a 3. Quem achou, diga eu. Quem não achou, diga misericórdia. Está todo mundo no tempo aí. Na minha Bíblia, a versão ARA, está escrito assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Aleluia. Esse texto é um texto que me intriga bastante, mas eu quero ainda pensar algo com você antes de nos aprofundar. Imagine que você tem algo de extrema importância para você, algo que é caso de vida ou morte para você. Uma decisão que vai mudar o rumo da sua vida. Você terceiriza essa decisão, você diz: olha, vai lá você e decide por mim. Deixa eu ver se eu faço você entender melhor isso que eu quero que você entenda. Imagine que você vai fazer uma cirurgia, que a consequência dessa cirurgia é sucesso ou insucesso. Você pode tanto sobreviver quanto morrer. Você deixa que as pessoas decidam por você, ou você toma essa decisão de fazer ou não? Você toma a decisão, toma ou não toma? Ou será que os médicos fazem a cirurgia sem que você decida? Se você tiver em consciência, você inclusive terá que assinar um documento. É ou não é? Quem já fez uma cirurgia aqui de risco? Quem já fez? Quem já teve que assinar um papel dizendo: pode fazer a cirurgia? Cícero fez, Vera fez, Edivânia fez. Se você não tiver consciente, querido, alguém vai ter que assinar, mas consciente, todos nós temos que assumir o risco. Sim ou não? Nós temos que assumir o risco. Jesus está dizendo para aqueles que eram contemporâneos dos dias que ele estava aqui, que haviam pessoas que assumiram isso, era uma coisa lógica, não é uma coisa ilógica. Isso fazia parte do processo. Desde que se estabeleceram juízes no Antigo Testamento,
os escribas e os fariseus, eles iriam substituir, desde que Jetro, sogro de Moisés, chega lá e diz: olha, estabelece homens capazes, né? Êxodo fala de homens de verdade, né? O capítulo 17 de Êxodo, quando Jetro fala para Moisés isso, ele diz: olha, escolhe homens de verdade. E dá-nos a entender que tem homens que não são muito homem não, né? Porque ele fez uma distinção, irmão Paulino. Desde lá, esses homens assumiram a cadeira de Moisés. Só que ao longo da história, esses homens que assumiram a cadeira de Moisés não mantiveram o mesmo compromisso que Moisés tinha com essa cadeira. E agora Jesus está dizendo para os seus discípulos e aqueles que o cercavam, dizendo: olha, vocês podem ouvir esses homens e devem fazer e guardar, não é isso? Façam e guardem tudo o que eles dizem, mas aquilo que eles fazem, não. Porque esses homens apenas falam, mas não praticam. E consequentemente, ele está metendo o dedo em uma ferida que acompanha a humanidade desde Moisés. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodos, no capítulo 19 de Êxodos, 19 ou 19 de Êxodos. Amém? Capítulo 19, a partir do versículo 14. O que está acontecendo aqui? Moisés estava no monte para receber os mandamentos, para receber a lei, porque o povo ficou com medo de relacionar-se com Deus e disse: nós queremos saber como, que hajam regras. Então Moisés sobe para buscar essas regras. E lá no monte, Deus diz a Moisés que quer falar com o povo. E diz a Moisés para descer e falar com o povo para que eles se santificassem. Então aqui do capítulo 19, versículo 14 em diante, nós vamos checar algumas coisas importantes. A primeira coisa que nós vamos checar aqui, queridos, é que aproximar-se de Deus sem santificação significava morte. Amém? Ele vai dizer isso aqui. Teria que o homem se santificar, todos eles. Diz assim no 14: Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, lavaram as suas vestes e disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia. E já aqui havia uma seta apontando para Jesus. Amém? 3 dias depois ele sairia do túmulo para trazer a salvação a toda a humanidade. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor do cimo do monte Sinai, chamou o Senhor
a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo e os sacerdotes. Porém o povo não transpasse o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhes disse tudo isso. Queridos, quando Deus cria o homem, quando Deus pensa comigo lá no Éden, eu não vou para o texto, você sabe a história. Qual era o objetivo de Deus? Qual era o propósito de Deus com a criação do homem ali? Pelo menos eu quero dizer um dos que você possa pensar agora: ter comunhão com o homem, com alguém que é a sua imagem e a sua semelhança. Agora, nesse momento, depois de muita água rolando debaixo da arca de Noé, o Senhor está dizendo que esse povo, com quem Ele criou desde o Éden para ter comunhão, não podia se achegar a Ele. Cauê, algumas coisas que você quis viajar com seu pai, e a primeira vez ele disse não, e você ficou triste. Você quis fazer uma viagem em algum lugar com seu pai, e ele disse: você não vai. E você ficou a primeira instância triste. Já aconteceu isso? Aconteceu algumas vezes. Mas aí você ficou no moído lá: pai, leva eu, pai. Pai, me leva. Algum filho já fez isso com o pai aqui? Você fez isso alguma vez com o seu pai? Mesmo depois dele ter dito que não ia te levar? Fez. E o moído deu certo ou não deu certo? Algumas vezes deu certo, outras vezes não dá, mas algumas vezes dá certo, porque ele viu a sua vontade de ir. O meu ponto aqui, queridos, é quando Deus diz ao povo para não subir ao monte. Se alguém dissesse: eu prefiro morrer do que ficar no pé do monte, você acha que Deus aceitava ele subir ou não? Eu estou pensando fora do texto, queridos. Eu não estou indo a nenhuma alegoria, mas eu estou pensando fora da caixa. Eu quero pensar num Deus que me criou para ter comunhão comigo. Vera, o maior desejo de Deus, a maior vontade de Deus é quando nós paramos para ter um tempo de comunhão com Ele. A nossa vida hoje, a nossa correria hoje, muitas vezes nos impede disso, mas é o maior prazer do Senhor. É quando nós paramos para ter comunhão com Ele, de fato e de verdade. A gente tem comunhão, eu sei que o nosso pensamento está em Deus, mas aquele tempo, aquela qualidade, aquele momento, eu estou falando disso. E aí eu penso, Mariana, quando Moisés diz para o povo ficar no monte, ficar no pé do monte, porque isso era a vontade de Deus. Sabe por que Deus disse não sobe? Porque sem santificação eu não posso subir à presença de Deus. E o Senhor não queria destruir, ferir o povo, porque mesmo tendo sido orientado, o povo ainda estava agindo contrário à orientação do Senhor. Deus falava com Moisés através do quê? Segundo o texto, segundo esse texto que acabamos de ler, Deus falava com Moisés através de quê? Através da voz de um trovão. O povo ouvia o trovão ou não? Mas por que o povo não compreendia? Medo de saber que ele estava fora
da vontade do Senhor. A famosa síndrome de Adão. A primeira coisa que o homem faz quando está em pecado é se esconder, porque você não consegue ouvir o Senhor. A segunda coisa é purificar-se. Era um preço que o povo não estava disposto a pagar. Isso é uma primeira característica da igreja do Pé do Monte, ou a segunda. Primeiro, ela não quer se santificar. E não quer se santificar porque ela acha que o preço é alto. Então é preferível que alguém faça as orações. Eu faço o voto, mas a santificação não. A adequação não. Porque é um preço a ser pago. Quem tem costume de jejuar aqui? Fazer jejuns. É fácil fazer jejum? No dia que você escolhe para fazer jejum, meu amigo, pense na luta. Há um preço, querido. A igreja que fica no pé do monte, ela não quer pagar preço. Ela não quer sofrer. Quando eu cheguei em Moçambique, eu falei com alguns missionários e um deles disse: você não quer ter problema na sua vida aqui no campo missionário? Não pregue a verdade completa, pura e genuína. Não ore muito. Não jejue. E pregue só aquelas mensagens motivacionais. Aí você não vai ter problema nenhum. Mas se você começar a pregar a verdade, orar demais, jejuar demais, o inimigo vai te perseguir. Não é que ele tinha razão, queridos? Há um preço e a igreja do Pé do Monte não quer pagar o preço. A outra coisa que eu aprendo com essa igreja do Pé do Monte é que ela tem uma mente cauterizada. Com quem Moisés está falando aqui? Com um povo que ficou 430 anos escravo no Egito. Qual era o Deus do egípcio? Vários, representados como animais, homens. O próprio faraó era um deus a quem eles iam e se prostravam diante de uma estátua. Agora Moisés está falando para um povo: olha, consagra que nós vamos falar com o Deus invisível. A igreja do Pé do Monte tem dificuldade de se relacionar com esse Deus. Ei, irmãos, irmão, vou falar com a Poliana, que a Poliana é do meu time. É esquisito chegar aqui a primeira vez e ver as cadeiras tudo amontoadas. É ou não é? Fala a verdade. Você gosta, cuidado. Mas diga se não foi esquisito você ver. É, cara. Porque a gente está acostumado com uma coisa. A gente não pensa que pode fazer outra coisa. O povo aqui do Pé do Monte, ele se acostuma facilmente. Ele não quer sair da caixinha. Se eu disser para a igreja: ajoelha e adora, a igreja vai ajoelhar. Mas eu não vou dizer isso. Eu quero que o Espírito Santo fale com você. Eu quero que você desenvolva uma intimidade com Deus, de uma igreja que quer subir para o topo do monte. Nem que ela tenha que morrer, ela vai lutar para subir para o topo do monte. Nós não vamos ser essa igreja que vai ficar no pé do monte. Eu jamais vou desejar isso. Mas se eu ficar manivelando, vai acontecer. Agora ora, agora chora, agora pula, agora grita. As pessoas vão obedecer. Mas não é isso que é intimidade com o Senhor. Amém, Mamere? Por isso que você tem que ter a sua liberdade. Eu louvo ao Senhor pelo respeito que nós vamos ter um com o outro, como irmãos em Cristo. Vocês a olhar para mim, menino ainda, como um irmão mais velho, mas eu não quero exercer nenhuma tirania gospel sobre a vida de ninguém. Ah, não, você só é se você fizer isso, aquilo e aquilo outro. Deus seja nossa testemunha que você vai fazer aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Eu vou clamar assim a Ele, para que Ele fale comigo, para que Ele fale com você. Mas eu quero que você saia. Não tenha uma mente cauterizada espiritualmente. Achar que Deus
só age, só é Deus se for dessa ou daquela forma. O povo disse: Moisés, sobe no meu lugar, porque eles não estavam entendendo que Deus é esse. Quarta coisa, comunhão com a santidade requer santidade. Me perdoe ser repetitivo, mas não tem comunhão se, como diz eu não sei se é Salomão que diz, mas um dos profetas dizem: poderão dois andarem juntos se Abacuque, se um discordar do outro? Nós aqui não conseguimos, a gente quer que Deus consiga? Nós não conseguimos, queridos. O marido e mulher, duas pessoas que se unem em torno de um amor, eles gostam um do outro, por isso se casam. Quando há discórdia no relacionamento, um vai para um lado, outro vai para outro. Por isso, para ter comunhão com a santidade, só em santidade. Não tem jeito de ser diferente. O povo vai, diante de tudo isso, vê aquele clangor todo. Ele diz a Moisés: faz o seguinte, Moisés. Capítulo 20 de Êxodo, você está aí. Capítulo 20 de Êxodo, versículo 19. Vamos ler o 18 para contextualizar. Amém? Diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Peraí, é coisa demais para mim, eu não quero aproximar. E o versículo 19 diz: disseram a Moisés: fala tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo entendeu, Cauê, que se eles fossem a Deus, eles iriam morrer. Então era melhor que Deus falasse com um homem que decidiu a santificar-se para interceder, do que falar com eles. E esse homem vai trazer a palavra que Deus disse para eles. Só que agora, queridos, essa igreja que tinha esse privilégio está diante de homens que não mantiveram o mesmo compromisso que Moisés teve com essa cadeira. Hoje, irmão, eu estou vendo aí pessoas aconselhando mulheres que estão sofrendo no relacionamento para tirar elas do seu casamento, não é para restaurar o seu casamento. Pregam, dizem tudo bonitinho, mas são destruidores de lares. Eu tenho sempre dois conselhos. Primeiro é: não case. O segundo é: não separa. Alguns aqui já argumentaram ferozmente. Edivânia, minha amiga do peito, em nome de Jesus, eu tenho todas as justificativas. Tem, mas por causa do nome santo do Senhor, você vai manter. E ela ri pensando que é só ela. O outro também já argumentou, achando que é o bacanão. Só que vieram perguntar para mim. E aí o conselho é o quê? Você pensa que as conversas com a Janete eu não sei todinha? Não adianta, meu amigo. O conselho é um: aqueles que sentaram na cadeira de Moisés são escribas e fariseus. Sabe o que Jesus está dizendo? São exímios conhecedores da lei. São homens e mulheres teóricos, mas a prática não existe. A prática não existe, querido. E eu não estou falando de Cauê e de Dia aqui, não. Estou falando de Sérgio e Janete também. Você acha que a Janete já não pensou em largar esse pedaço de destruição? Vou dizer mau caminho, não. Você acha? Careca, barrigudo. Mas por causa do Jesus que nós servimos, ela mantém comigo. Tenho certeza, queridos.
porque o Senhor estabelece algo novo dentro de nós. Não é o meu julgamento que prevalece, é o dele. Não é a minha vontade que prevalece, é a dele. E aí ele me faz ver a pessoa que eu realmente preciso. É a minha esposa. Eu não só amo, como preciso dela, do meu lado. Amém? Na cadeira de Moisés sentaram escribas e fariseus. Façam tudo o que eles disserem, mas não façam o que eles fazem. Porque aquilo que foi dito a Moisés não foi levado para hoje, para o contexto de hoje. Só que Jesus, Cauê, vem inaugurar uma nova escola. Moisés sabia como ir a Deus, mas Moisés não exercitou em levar o povo a Deus. Ele fez isso uma vez. Depois daqui do 19 ele cansou. Vocês não querem, meu amigo? Então fica aí vocês. No capítulo 24 ele ainda vai com os 70 e vai com os anciãos. E eles têm, capítulo 24 de Êxodos, ele ainda tem ali uma amostra. Eles veem os pés do Senhor. Já imaginou, Ive? Eles viram os pés do Senhor, mas eles não entraram na comunhão que Moisés entrava com o Senhor, porque faltava a santificação. Só que esse compromisso Moisés trouxe só para ele. Moisés sabia como ir, só que Moisés não ensinou ninguém. Jesus não apenas sabia como ir a Deus, como ele mesmo veio de Deus para ensinar o caminho de volta. Por isso ele inaugurou uma nova escola, porque ninguém pode levar alguém a um lugar onde nunca foi. Você não pode levar ninguém a um lugar que você nunca foi. Você pode ter uma ideia, você pode ter uma noção, mas você não sabe ir. Então como você vai levar? Moisés sabia onde ir, ele já tinha ido, mas ele embarreirou com um povo que preferia ficar no pé do monte do que subir. Era melhor que ele fosse, visse como era. Vem cá, traz tudo mastigadinho, a geração Cup Noodles, né? Coloca a água para ferver, põe no negócio do copinho, 3 minutos, tá pronto. Aquele povo, velho, que fazia comida lá na roça, turma de hoje que só liga o fogão a gás, não sabe o que é rachar uma lenha, não sabe o que é preparar o fogo no fogão a lenha. Para fazer uma refeição, as mulheres de 15 para meio-dia não funciona. Vão se atrapalhar todinha, porque tinha que amanhecer, acordar cedo, preparar tudo, pegar a galinha no quintal, não é no freezer. Sacrifícios. A geração de hoje, 3 minutos o Cup Noodles está pronto, meu. O cara está comendo. Aí, essa igreja não entende isso. Mas Jesus sabia o caminho e veio disposto a não apontar o rumo, mas nos levar nesse caminho. Aleluia. Moisés inaugurou uma escola que dizia: acreditem em mim. A escola de Jesus dizia: siga-me. Moisés queria crentes. Jesus não quer crente, querido. Jesus quer seguidores. Porque ele não vai te falar de um caminho, ele vai te mostrar o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio do Pai. João capítulo 16, versículo 28 diz: vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. No mesmo João capítulo 12, 26 diz: se alguém me serve, siga-me. Amém? Olha o que ele está dizendo: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Jesus não está apontando caminhos, ele é o caminho, ele quer que você esteja com ele. E se alguém me serve, o Pai o honrará. Mateus 16, 24 diz:
Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não está apontando um caminho, queridos, ele está indo. E se você quer encontrar o topo do monte, você precisa segui-lo. Há um preço a ser pago, Ivi, Robson, Mariana, Regis, há um preço a ser pago. Negar a si mesmo é um preço a ser pago, porque isso diz que não é a minha vontade que prevalece, mas a vontade do Senhor. A escola de Moisés dizia creia, a escola de Jesus diz siga-me. A escola de Moisés procura crentes, a de Jesus procura seguidores. A escola de Moisés diz: creiam em mim, eu sei o que é melhor para vocês. A escola de Jesus diz: siga-me e eu vou lhes mostrar o que é melhor para vocês. A escola de Moisés diz: fiquem no pé do monte para que não morra. A escola de Jesus diz: venham para o topo do monte e morram para esse mundo e suas paixões e vivam para o Criador. Jesus estabeleceu uma nova escola, uma escola não de crentes, mas de seguidores dele. E quando eu falo seguidores, implica muita coisa, querido. O seguidor faz aquilo que o guia está fazendo, não o que ele quer. Se o guia está indo por um caminho, você vai com ele, você não escolhe o caminho, ele é o caminho. Só que a igreja do pé do monte não entende isso. Ela quer dar sugestão, ela quer dizer como. Ela quer orientar ao invés de ser orientada. O apóstolo Paulo, ainda no capítulo 10 de João, versículo 25 e 26 e 27. Capítulo 10 de João, versículo 25, 26 e 27, diz: respondeu-lhes Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em o nome do meu Pai testificam a meu respeito. Queriam saber quem é Jesus. Jesus disse: quer saber quem eu sou? Olha o que eu estou fazendo. Porque o que eu estou fazendo é o que o Pai me disse para fazer. E aquilo que eu estou fazendo já diz quem eu sou. Eles queriam que Jesus falasse, mas a escola de Jesus não é do falar, é do fazer. A escola dos profetas de hoje é de falar. É um blá blá blá, meu amigo, mas na hora de fazer você não vê nada. Diga comigo: o que eu faço fala tão alto que não deixa o povo ouvir o que eu digo. É ruim, né? O discurso está bonitinho, mas a tua atitude está uma derrota. Aí não adianta, porque o que você faz fala tão alto que não deixa as pessoas ouvirem o que você diz. Tô contigo e não abro. Na primeira pancada você olha: cadê o fulano que disse que estava comigo? Já me largou. Jesus disse, porque o ministério dele não é o de... Jesus disse: o que eu faço fala quem eu sou, porque o que eu digo não adianta, mas o que eu estou fazendo já fala. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, porque não é a igreja do topo do monte, é a igreja do pé do monte. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conheço, e elas me... As ovelhas de Jesus seguem ele. Vamos para Jundiá? Vamos viajar sábado para Jundiá? Vamos. Só vai, entra no carro e vai. O que vai fazer? Como é que vai ser? Depois. Esse dia o Marco foi comigo, chegou no lugar e ele soube o que era. É assim, vamos, acabou. Lá a gente vê o que é. Se era para Madalu, irmã Luciana também. Vai para onde, mano? Não sei, nós só estamos indo. Aí é para Dois Riachos, é onde é, hein? Eu digo, é em Pernambuco, capital do Rio Grande do Sul. Informação torta. O apóstolo Paulo entendia isso, queridos. A igreja do eu vou, eu faço.
O ministério aqui, irmã Poliana. Ah, não tem ministério aqui tal. Se você vir com a ideia, tu já sabe. É tu que vai fazer. Porque aqui ninguém dá ideia para ninguém, não. Aqui é o Espírito Santo falando com você e você vai fazer. Eu tô doido para alguém decorar essas coisas aqui. Ninguém decora. É tu mesmo que vai fazer. Eu não vou falar com ninguém. Porque nós fazemos, e isso fala de quem nós somos. Nós somos discípulos de Jesus. E Jesus não chamou pessoas para dizer eu creio. Jesus chamou pessoas para dizer eu vou. Conte comigo. Estou junto, estou dentro, vamos lá. Amém? Paulo entendeu isso. 1 Coríntios 4,16. Paulo disse o que em 4,16 de 1 Coríntios? Admoesto-vos, portanto, que sejais meus. Mas os fariseus e os escribas não podiam ser imitados, porque eles falavam bonitinho, mas na hora de fazer, era tudo o contrário do que ele dizia. Amém, querido? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando nós íamos fazer essas pallets aqui, e eu disse, eu preciso de ajuda para comprar, não sei, 40 ou 50 pallets desses, não me lembro. Os primeiros 10 pallets saíram do meu bolso. Primeiro eu pago. Depois eu pergunto quem pode me ajudar. Porque esse é o Deus que eu creio. Se nós vamos fazer, se eu acredito numa coisa, eu primeiro meto a minha mão no fogo lá. Depois eu desafio os outros. Esse negócio do desafio de você vai, como é o desafio? Bora lá só tu? Não. Esse desafio não cola aqui. Começa pelo desafiante. Amém? Eu desafio um grupo de pessoas a ler a Bíblia todo ano. Só que eu também leio. Eu sou o primeiro a ler a Bíblia. Amém, queridos? Paulo está dizendo, sede meus. Mas só porque ele era o padrão? Não, Paulo não era o padrão. No mesmo Coríntios capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Que Paulo diz aos coríntios? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quem é o padrão? Então siga o líder. Ele é o mestre. Jesus ama, eu vou amar. Aquela pessoa que está te perturbando, Jesus ama ela, então você vai ter que amar ela também. Aquela pessoa que você diz aqui não. Jesus perdoou ela na cruz? Se Jesus perdoou, então você perdoa também. Porque Ele é o mestre. Ele é o guia. Começa a vida aí. Paulo dizendo aos Filipenses no capítulo 3, versículo 17 diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, porque o modelo que tendes em nós é o modelo de Cristo. Então você não foi chamado para pé do monte, você foi do monte, ainda que custa, você vai subir. Porque Jesus não chamou uma igreja para viver acovardada, mas chamou uma igreja para viver o seu chamado. Para ir naquele quadro que nós acabamos de mencionar aqui. Igreja é cura. Quem é a igreja? Alguém disse somos nós. Com certeza. Onde tiver onde tiver dois ou três, aí está formada a igreja. Você viver a igreja, sua casa. E esse é um lugar de cura. A pessoa chegou na sua casa abatida, ela tem que sair de lá rindo à toa pro vento. Porque é lugar de cura a igreja de Jesus. Estou falando desse prédio aqui não, querido. Esse prédio aqui é nada. A hora que a igreja for tomada daqui, esse prédio vira depó. Mas a igreja, eu e você juntos, nós somos cura, somos hospital. Jesus nos chamou para ser isso. Custe o que custar, não importa. Nós vamos pagar o preço. É difícil? É. Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é flor, mar de rosa. Não é, querido. O mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno. Os homens são maus. Nós não podemos falar do tamanho, da quantidade de maldade que cerca esse mundo de hoje em dia. Desde os menininhos, desde criança até os mais velhos. Tanto sendo vítimas, como sendo protagonistas da maldade. Mas tem que se levantar uma igreja no meio de tudo isso e dizer, aqui não. Na minha vida, não. Na minha família, não. Porque o Senhor não me chamou para ficar chorando lamentações ao pé do monte, não.
Ele me chamou para subir o monte. Amém? Efésios capítulo 1 diz, capítulo 5, versículo 1, diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. É tão legal isso, queridos, é tão natural, é tão perfeito, porque os filhos vão imitar os pais. Os filhos querem fazer como os pais. Eu lembro 3 anos atrás, quando eu cheguei, a gente foi tentar arrumar um armário lá na casa do Robson. E não sou um pai, mas eu sou um pai espiritualmente falando para a família do Robson. E eu cheguei lá para desmontar, peguei minha caixa de ferramenta, fui lá para onde era para fazer o serviço e o Digão subiu atrás. O senhor vai fazer o quê, pastor? Eu vou arrumar aqui. Posso te ajudar? Eu disse, pode. Aí ele disse, posso te ajudar? Eu disse, pode. Ele foi embora. Eu achei um desse que eu não convido mais. Quer me ajudar e depois me larga aqui sozinho. Quando eu dou por conta, lá vem o Digão com bota, um cinto de utilidade. E onde é que eu entro? Porque ele viu eu chegar com bota e tudo. Se eu vou ajudar, então eu tenho que me caracterizar. A questão da imitação da criança, de querer ver e fazer igual. Assim também é no mundo espiritual, queridos. Se o nosso Pai, o Deus Criador, faria, vamos fazer. Se o nosso Pai, o Deus Criador, diria, então vamos dizer. Se Ele não falaria isso, então cala a boca. É melhor uma pessoa, diz o provérbio, que até o tolo se torna sábio quando fica de boca fechada. Então vamos tomar cuidado. Amém? Porque nós devemos imitar o nosso Deus Criador como filhos amados. A igreja do pé do monte tem medo de assumir compromisso. Ela está sempre pronta a apontar outros como desculpas ou como culpados para as suas mazelas. Mas eu só fiz porque você disse para fazer. Você já ouviu isso? Não, mas eu errei, mas não foi. Olha, não fui eu. É que o fulano e o ciclano disseram. Peraí, querido. É a sua vida eterna com Deus que está em jogo. Você está confiando na mão de qualquer um. Busque você próprio no Senhor. Não estou dizendo que você não pode ouvir um mais velho. Pode. Mas você tem que questionar. Você tem que buscar saber, para depois você não dizer, mas eu só fiz porque o fulano disse ou porque o fulano fez. Essa é a igreja do pé do monte. Ela está sempre disposta a colocar na costa do outro o problema que ela está vivendo agora. A igreja do topo do monte, queridos, ela está comprometida com o que crê e está sempre disposta a assumir a responsabilidade por suas ações. Ela não vai dizer, foi fulano, foi ciclano. Ela vai dizer, me perdoa, Pai. Mostra aí onde foi que eu errei. Me diz aí, Senhor, não quero mais ir por esse caminho. Mas a igreja do pé do monte vai dizer, Senhor, que como eram os discípulos de Jesus ali no Lucas 22, Senhor, quer que a gente ore para descer fogo do céu e destruir essa cidade samaritana? Não, querido, não é isso. Mas o crente do pé do monte não. Que caia fogo sobre eles. Que eles sejam destruídos. Ah, querido. Nós queremos uma igreja que tem compromisso com aquilo que ela crê. Você crê em Jesus, que é o seu Senhor e Salvador? Então comprometa-se com Ele. Sabe, assume a sua posição na sociedade onde você está vivendo, na família onde você está vivendo. Você tem um propósito aí, nós já falamos sobre isso. Mas assuma de verdade a sua posição. Vai ser difícil? Vai doer? Vai. Você vai perder algumas vezes, aparentemente perder algumas vezes? Vai. Mas não desespere. O Senhor não te deixou indo sozinho. Ele está com você no caminho. Você está seguindo Ele. Então siga o Mestre. Seja essa igreja que foi estabelecida aqui para marcar não só o seu tempo, a sua geração, mas para marcar gerações. Nós queremos ver os nossos filhos falando da nossa fé. Nós queremos ver os filhos dos nossos filhos
falando da nossa fé. Mas para isso nós teremos que ter compromisso com ela. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Fique de pé comigo.